presidente Magda, presidente Mercadante, Tereza, colegas diretores. Então, a gente vai apresentar aqui, fazer um dueto com a Tereza, a gente vai apresentar a ideia aí do Profloresta. E, bom, primeiro, o que é o Profloresta, né? O Profloresta é um programa para fomentar a restauração ecológica, né? E onde entra o BNDES com a parte de financiamento e permite a Petrobras e outras empresas, eventualmente no futuro, adquirirem créditos de carbono. Tá? Bom, então esse programa foi concebido pela Petrobras e o BNDES, mas contou aqui com a contribuição do o Instituto Clima Sociedade, através do Nature Investment Lab, e que eles trouxeram a Agroicone e o Imaflora e também a assessoria do Matos Filhos. Esse pessoal trouxe técnicos que permitiram justamente garantir critérios de integridade dos créditos, critérios de co-benefícios ambientais, critérios ligados a atender os critérios socioambientais também. Então, eles trouxeram todo um arcabouço técnico para ajudar a essa construção. Então, qual é o problema? Tá? Para enunciar o problema, para a gente depois ver o que a gente fez. O problema é o seguinte: nós temos, de um lado, empresas, né, várias pequenas, que têm interesse em investir na restauração de florestas. Né? Do outro lado, você tem empresas, como a Petrobras é um exemplo, mas tem outras, que precisam comprar crédito de carbono para compensar suas emissões. Hoje, é muito mais fácil você conseguir comprar crédito de carbono de preservação ambiental do que de restauro. Né? Então, e por que é difícil o restauro? Porque é difícil justamente expandir, financiar essa atividade. No meio disso, você tem o BNDES, que tem os recursos, tem a possibilidade de fazer o financiamento, mas também tem lá suas limitações, porque ele não pode dar o financiamento para qualquer empresa, sem essa empresa dar uma garantia. Né? E aí, muitas vezes, essas empresas pequenas elas não têm como dar essa garantia. Então, a gente tem uma equação que tem um investidor potencial, tem um demandador potencial, tem um banco de financiamento, e essa coisa não ficava ligada. Então, a questão era como ligar esses pontos. E aí, dando crédito aqui para o BNDES, foi o BNDES que nos chamou e teve a ideia, se inspirou no setor elétrico, em algo que a gente tinha feito no passado, inclusive na gestão que eu estava lá no setor elétrico. O setor elétrico viveu uma situação muito parecida. Né? Nós tínhamos as empresas que não tinham segurança para investir, para expandir. Por quê? Porque elas levavam 4, 5 anos construindo a planta e depois não sabiam qual era o preço que iam vender a energia elétrica. A mesma coisa acontece aqui. Eu vou investir numa floresta, mas eu não sei qual é o preço do crédito de carbono que eu vou poder vender. Então, você tinha essas empresas. E tinha a necessidade de energia elétrica. Então, qual foi a solução que o governo deu na época? Olha, você vê qual é a demanda de energia elétrica, você organiza leilões e ganha o leilão quem oferece o menor preço para construir e operar a usina. O BNDES pega esse PPA, esse contrato de longo prazo, usa esse contrato de longo prazo
como garantia para fazer uma espécie de project finance, e com isso a empresa não precisa dar a sua garantia corporativa. E isso foi um sucesso enorme, o setor elétrico teve uma expansão enorme, né? Antes disso, a gente teve uma experiência no Proinfa, que também era baseada no contrato de longo prazo, né? A eólica, solar, PCH, assinavam um contrato com a Eletrobras, e esse contrato permitia também ao BNDES dar lá o financiamento. Então, você tem ali o mesmo esquema. E qual é a vantagem, a evolução do Proinfa para o leilão? É que o leilão permite, através de um processo competitivo, você ter o menor preço possível, né? Então, a ideia foi trazer essa experiência, que já tinha sido do setor elétrico, para essa questão do crédito de carbono. Então, qual é a ideia, repetindo o que foi feito lá? Vai ter uma empresa que vai ter interesse em investir na restauração florestal, ela vai participar de um processo competitivo organizado pela Petrobras, e quem der o menor preço vai ganhar, ou os que derem o menor preço vão ganhar essa competição, e com esse PPA, o BNDES pode fazer o financiamento sem precisar exigir a garantia corporativa ou carta de fiança, né? O grande dificuldade, como você tem no setor elétrico, é que você investe numa floresta e ela vai levar 5, às vezes 10 anos para estar lá pronta para absorver, gerar os créditos. E quando o investidor faz isso, ele não sabe qual é o preço do crédito de carbono daqui a 5 anos. Se ele participa de um leilão que tem um preço definido, ele já sabe qual é o valor desse crédito, ele pode montar ali o seu cash flow, né? No setor elétrico, isso foi um sucesso, teve empresas pequenininhas que alguns fazendeiros vendiam lá a sua fazenda, pegavam um projeto, habilitavam na IPE, e com 30% de capital, porque o BNDES dava 70%, ele viabilizava uma planta eólica, uma planta solar, pequenas hidrelétricas. Então, o mesmo vai acontecer aqui. Então, quais são as grandes vantagens, né, que você tem com esse modelo, né? Primeiro que a gente vai passar a ter um preço de carbono. Hoje, não existe um preço público de qual é o valor do crédito de carbono ligado ao restauro. Não existe. Na hora que você fizer essa licitação, você vai passar a ter, todo mundo a conhecer, vai ter um preço de mercado daquele carbono. E isso é importante para a questão dos mercados, né? E você tem, portanto, uma situação que, quer dizer, com essa previsão de longo prazo dos investimentos, você também consegue garantir, né, uma quantidade de hectares que vão ser colocados no setor, né? Então, é a mesma coisa do setor elétrico. A gente, olha, nós queremos botar tantos megawatts do setor. Como isso é planejado, a gente vai falar, olha, nos próximos X anos, nós vamos expandir tantos hectares de floresta, né? Então, você passa a ter uma previsibilidade. Então, eu acho que esse realmente é um mecanismo
que é disruptivo para o setor ambiental, que é algo que não tinha, e que vai mudar a história desse setor. Então, eu acho que realmente a gente está aqui num momento bastante importante. Eu queria agora chamar minha colega Tereza, que vai entrar em detalhes agora sobre o processo aí do leilão e mais detalhes dessa primeira chamada.